Oi, meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou tentar responder a pergunta: Jesus acreditava ser Deus? Essa pergunta ela é feita por parte dos historiadores que estudam o Novo Testamento, utilizando o método histórico crítico, mais especificamente, o estudo do Jesus histórico. Alguns historiadores tentam desvincular essa ideia do Jesus meramente histórico, meramente humano, um personagem histórico, do Jesus Deus para o cristianismo, do Jesus divino. Um dos proeminentes desse pensamento é o Bart Ehrman. Ele escreveu um livro chamado Como Jesus se tornou Deus. E nesse livro ele vai argumentar que Jesus, na verdade, nunca afirmou ser Deus. Esse pensamento ele usa como base a ideia de que a divindade de Jesus foi sendo construída ao longo do tempo. E isso começou mais para o final do primeiro século, com o apóstolo Paulo e também com o evangelho de João. Então o argumento é de que nos sinóticos, antes de João, Jesus nunca afirmou ser Deus. O Evangelho de João ele foi o último a ser escrito. Então, e essa ideia também ela foi sendo desenvolvida com o desenvolvimento da própria igreja. Então, a ideia proposta por esses historiadores é dizer que os primeiros evangelhos escritos, que são os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não traziam essa ideia de que Jesus era Deus. De fato, nos evangelhos não temos nenhum registro de Jesus usando as palavras "eu sou Deus". Porém, minha ideia aqui, nesse vídeo, é mostrar como os evangelhos sinóticos já demonstravam que Jesus era Deus através das atitudes de Jesus e também dos ensinamentos dele. E, então, o meu argumento é que Jesus ele tinha essa consciência de que, sim, ele era Deus e ele sabia disso. Para que isso fique mais claro, é importante a gente lembrar que quem que era o público para quem Jesus ensinava, que na verdade eram os judeus ali do primeiro século. Jesus ele era judeu e os ensinamentos de Jesus ele tem profunda raiz judaica. Então nós precisamos analisar muitas falas de Jesus não com a cabeça moderna do século XXI, que nós temos hoje, mas sim tentar entender como aqueles judeus do primeiro século interpretaram as falas de Jesus e como que eles receberam o que Jesus explicava, que está registrado ali nos evangelhos e no Novo Testamento. Então aqui para esse vídeo eu vou tentar trazer 6 passagens bíblicas dos evangelhos sinóticos que mostram como Jesus já afirmava ser Deus nas entrelinhas, e que um judeu do primeiro século certamente entenderia. A primeira passagem que eu quero passar com vocês está lá em Mateus 11, do 25 ao 27. Vai estar escrito assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Essa passagem aqui, principalmente o versículo 27, traz uma fala muito interessante de Jesus, que é uma forma muito específica como João escreve o evangelho dele, que nós chamamos o evangelho de João de alta cristologia, porque para João, o entendimento que Jesus era Deus é muito claro, desde o princípio, desde o prólogo do livro, em João 1:1 vai dizer, que o verbo habitava com Deus e o verbo era Deus, Então, mas aqui o argumento é que já em Mateus, que foi um evangelho escrito antes, Jesus já está afirmando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então, se a gente pensar na ideia de que Jesus era um mero profeta, ele nunca falaria isso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E, além disso, ele diz ainda mais para o final aqui do versículo: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ora, então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que ninguém conhece o Pai, ou seja, Deus, a não ser o Filho, ou seja, ele mesmo. Então, Jesus aqui ele está afirmando que ninguém conhece a Deus a não ser o próprio Deus, Ou seja, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, essa primeira passagem já é um indicativo bem grande de que Jesus ele tem essa relação com o Pai, de que somente ele conhece o Pai e somente o Pai conhece ele, A segunda que eu quero mostrar para vocês, ela está lá em Lucas 14, 26. Vai dizer assim: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Os judeus conheciam muito bem os 10 mandamentos, né? E se a gente pegar os 10 mandamentos, se eu não me engano, o quarto ou o quinto mandamento vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Então, na cabeça de um judeu, né? E o primeiro mandamento, claro, é não terás outros deuses diante de mim, né? Se eu não me engano, é esse. Então, na cabeça de um judeu, eles sabiam que primeiro era Deus, depois o pai e mãe. Então, assim, o que Jesus está querendo dizer aqui é que se alguém ama seu pai e sua mãe, ou até a própria vida, mais do que Jesus, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus está se colocando? Está se colocando acima do pai e da mãe. E para um judeu, ele entenderia que o único acima do pai e da mãe, por causa dos 10 mandamentos, somente Deus. Então aqui, o que Jesus está se colocando, ele está se colocando no mesmo patamar de Deus. Ele está se colocando igual a Deus, porque ele afirma: quem ama seu pai ou sua mãe, sua mulher, seus filhos ou a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então essa fala aqui é muito interessante também, que nas entrelinhas Jesus está colocando a importância dele mesmo acima de qualquer profeta. Porque quem deu os 10 mandamentos para o povo de Israel foi o próprio Moisés. Ora, se nem Moisés se colocou acima do pai e da mãe, né? E colocou apenas Deus como o primeiro lugar, Jesus ele toma um passo a mais, demonstrando que ele não era apenas um profeta, mas sim o próprio Deus. Outra que eu quero mencionar com vocês é a cura do paralítico, que está registrado lá em Marcos 2, do 5 ao 11. Vai dizer assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aqui é muito interessante porque Jesus é a primeira vez que ele é acusado de blasfêmia, porque ele está perdoando pecados. Algo que somente Deus poderia fazer isso. E além disso, as pessoas, os mestres da lei que questionaram Jesus, na verdade eles nem disseram, né? Eles não questionaram verbalmente, mas eles estavam raciocinando em seu íntimo, ou seja, eles estavam apenas pensando. Eles estavam pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu em seu espírito que eles estavam pensando. Então Jesus, aqui ele está demonstrando duas características que são somente divinas, de Deus. A primeira é saber o que o outro estava pensando, né? E a segunda é perdoar pecados, né? Ninguém perdoava pecados a não ser o próprio Deus. E era o que os mestres da lei, inclusive, estavam pensando. E essa aqui é a primeira vez que Jesus está sendo acusado de blasfêmia, né? Porque blasfêmia, para um judeu do primeiro século, é você se igualar a Deus. É você dizer algo contra Deus, né? Então aqui é uma passagem muito clara em que Jesus ele se coloca nesse patamar divino, né? Outra muito legal vai estar lá em Mateus 8, do 23 ao 27, que é Jesus acalmando a tempestade. Agora eu vou citar as 3 últimas para vocês, e que são as mais interessantes e as mais legais, que ficam difícil de refutar que Jesus realmente não acreditava ser Deus, tá? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, Jesus ele está acalmando o mar
e os ventos e a tempestade, que são, na verdade, até hoje, se a gente parar para pensar, as maiores forças da natureza, né? Quando a gente pensa em desastre natural, a gente pensa logo em tsunami, né? Tempestade, furacão, né? E como tem, infelizmente, muitos que acontecem essas coisas. Então, quem controla o mar, a tempestade, o vento, é somente Deus. Ou seja, você está demonstrando poder sobre toda a natureza, né? E além disso, aqui, o que é muito interessante é que lá em Salmos 107, no Salmo 107, vai afirmar que somente o Senhor que faz a tempestade se acalmar. Então, eu vou até abrir aqui em paralelo, a partir do verso 23, diz assim: Fizeram-se o mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram das obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. E Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam os abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos, como bêbados. E toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Então aqui é uma passagem interessantíssima que diz no Salmo 107 que Deus é quem acalma a tempestade. Então aqui Jesus, além dele ter esse poder, ele demonstrar esse poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, ele está também fazendo algo que o próprio Antigo Testamento, né, já afirmava que somente Deus poderia fazer. E isso, claro, ficou muito claro para os discípulos quando eles questionaram realmente quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Então eles estão perguntando: nossa, então não é possível que esse Jesus seja somente, né, um profeta ou um mestre, né, muito inteligente, mas como pode um homem acalmar até mesmo os ventos e o mar, né? Então essa aqui é outra passagem muito interessante, tá? Outra que eu quero falar para vocês também é a passagem que Jesus anda sobre as águas. Vai estar escrito lá em Marcos 6, do 45 ao 51. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa passagem aqui ela é muito interessante por 3 aspectos. A primeira delas é a forma como Jesus responde. Aqui no verso 50, ele diz: Coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu, ele tem 2 funções aqui. A primeira delas é simplesmente dizer para os discípulos: calma, não é um fantasma, sou eu, é Jesus que está falando com vocês. Mas a outra, aqui, se a gente pegar no original grego, a forma como Jesus falou sou eu é a mesma forma como Deus se revela para Moisés lá em Êxodo 3. Vou até mudar aqui para o grego, para vocês verem na minha Bíblia de estudo. Que em grego, Jesus vai dizer assim no verso 50. As palavras em grego são ego, que seria o eu, ego, e o sou é eimi. Então, aqui Jesus está falando em grego, né? Se a gente pegar na Bíblia original, ele vai dizer, né? Tem de bom ânimo, ego eimi. Né? Então, ele está falando com os discípulos aqui da mesma forma que Deus falou com Moisés lá em Êxodo 3. E para mostrar isso para vocês, se a gente pegar a Septuaginta, né, que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento, em grego, e que muito provavelmente Jesus tinha acesso, se a gente pegar em Êxodo 3, eu tenho uma cópia aqui, deixa eu passar para essa câmera.
eu tenho uma cópia aqui da Septuaginta, e é muito interessante porque quando eu li isso, eu fui conferir, né? Essa afirmação se realmente estava certa. E se a gente abrir na Septuaginta, em Êxodo 3, no verso 14, primeiro eu vou ler em português, tá? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Né? Então aqui, na Septuaginta, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui no verso 14, vai dizer assim: Ego eimi, né? Ego eimi. Da mesma forma como Jesus se direcionou aos discípulos, aqui também Deus se revelou a Moisés, tá? Se a gente vê aqui no verso 50, depois dele ter falado, sou eu, que é a mesma forma que Deus se revelou a Moisés, ele disse, não tenham medo. E essa forma do não tenham medo é muito interessante também, porque muitas vezes no Antigo Testamento, principalmente lá, se a gente for ver em Isaías, Jesus sempre vai dizer, Deus sempre vai dizer, não temas, eu sou teu Deus, e coisas desse tipo. Então, o não temas seguido do, o eu sou seguido do não temas, ele tem esse papel, né, para demonstrar realmente a divindade de Jesus. Eu vou até mostrar aqui em Isaías, que vai dizer, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou Deus. Né? Então, aqui, se a gente for ver, Jesus ele está aqui usando duas expressões que somente Deus falaria, né? Faria. E também, outra coisa, claro, o terceiro ponto desse próprio texto é que somente Deus anda sobre o mar. Né? Então, além dele usar essas expressões que somente Deus utilizava no Antigo Testamento, além disso, ele está andando sobre o mar. E para provar que somente Deus ele tem o poder de andar sobre o mar, a gente pode abrir lá em Jó. Em Jó, no capítulo 9, vai dizer que Deus anda sobre o mar. Vai dizer assim, bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda. Seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta as montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira põe de cabeça para baixo, sacode a terra e a tira do lugar, e faz as colunas tremerem, fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa de Órion e das Pleiades e das constelações do sul. Então aqui no verso 8 vai dizer, só ele estende os céus e anda sobre o mar, só ele. Né? Então, somente Deus ele tem esse poder de andar sobre o mar. Então, se a gente juntar esses três elementos, o sou eu, né? O eu sou, o não temas e ele andar sobre o mar, aqui fica quase que indiscutível a forma de que Jesus ele que estava demonstrando realmente quem ele era, né? Ele tem o poder de andar sobre o mar, ele se identifica da mesma forma que Deus se identificava, né? Então, todos os elementos aqui corroboram para a ideia de que realmente Jesus já tinha esse entendimento de que ele era Deus desde os evangelhos sinóticos, né? Desde Mateus, Marcos e Lucas também. Outro ponto muito interessante, e é o último que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é sobre a crucificação de Jesus. Mais precisamente, na verdade, o interrogatório de Jesus perante o Sinédrio. Né? Isso vai estar registrado lá em Marcos, no capítulo 14, do verso 53 até o 64. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações dele não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens.
Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Sou. E daí Jesus ainda completa dizendo: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Então aqui, Jesus, ele afirma ser o Cristo, o Filho do Deus bendito, ou seja, ele afirma ser o Messias, mas afirmar que você era o Messias, lá no primeiro século, não era motivo de blasfêmia. Muitas pessoas, na verdade, eles já tinham afirmado antes de Jesus que eram o Messias, e até depois de Jesus já houveram outros casos de pessoas que afirmaram serem o Messias que os judeus estavam esperando. Porém, aqui, a blasfêmia que o sumo sacerdote afirmou que Jesus estava cometendo é essa parte do "E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu". Aqui Jesus ele faz alusão a dois textos. O primeiro deles é o Salmo 110. Então eu vou até abrir aqui o Salmo 110. Vai dizer assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. E aqui Jesus vai dizer aqui no texto de Marcos, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ora, aqui no Salmo 110, tá escrito: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Só que o mais interessante aqui é que no 110 aqui, o começo diz: O Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, Deus disse ao meu Senhor, né? Nesse caso aqui, Jesus está se identificando: Senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Então Jesus está falando: aquele lá que Davi disse que se assentaria à direita de Deus, sou eu. É isso que Jesus está afirmando aqui. E também, além disso, para ficar mais claro que Jesus está clamando ser o próprio Deus aqui, é também uma referência ao texto de Daniel 7. Daniel 7, do 13 ao 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião. O ancião aqui nesse caso é Deus. Se a gente ler aqui desde o começo o contexto, enfim. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Então aqui Jesus está dizendo, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E aqui é exatamente o que o profeta Daniel está falando, né? Vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Então aqui Jesus está fazendo clara referência ao texto de Daniel 7. E além de tudo, aqui em Daniel, ele está dizendo, né, que este que estava vindo sobre as nuvens, ele recebeu autoridade, glória e todo o reino. Ou seja, na interpretação, né, claro, do judeu do primeiro século e do sumo sacerdote que estava questionando Jesus lá no Sinédrio, ele sabia que essa afirmação só poderia ser vindo de alguém divino, né? Porque quem que vai receber? Como pode um homem receber toda a autoridade, glória e o reino de todos os povos, se não o próprio Deus, né? Então, por essa afirmação que o sumo sacerdote vai dizer blasfêmia, né? Blasfêmia, ou seja, e é por essa acusação que Jesus Cristo ele foi levado ao Império Romano para ser crucificado, tá? Então aqui, pessoal, essas foram as 6 passagens que eu escolhi para demonstrar para vocês que no entendimento de Jesus, ele já sabia que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus e também o próprio Deus. E claro, isso só foi confirmado no Evangelho de João
e nos evangelhos posteriores, mas aqui só para mostrar que desde o começo, nos primeiros evangelhos escritos do Novo Testamento, Jesus já sabia muito bem que ele era Deus, que ele era filho de Deus, e Jesus nunca teve dúvida da sua própria identidade, tá? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por ter assistido e fique com Deus.